Como destruir a Rússia, relatório da RAND Corporation de 2019, extensão excessiva e desequilíbrio da Rússia. De extrema relevância para o desenrolar da guerra na Ucrânia, segue abaixo o artigo de revisão de Liu de Nus, publicado pela primeira vez pela Global Research, de 25 de maio de 2019, que fornece uma análise de um relatório RAND intitulado Overstanding and Balancing Rússia. Forçar o adversário a se expandir de forma imprudente para desequilibrá-lo depois de destruí-lo. Esta não é a descrição de um golpe de judô, mas de um plano contra a Rússia elaborado pela RAND Corporation, o think tank mais influente dos Estados Unidos, com uma equipe de milhares de especialistas. RAND apresenta-se como a fonte mais confiável do mundo de inteligência e análise política para os líderes dos Estados Unidos e seus aliados. A RAND Corporation orgulha-se de ter contribuído para a elaboração da estratégia de longo prazo que permitiu aos Estados Unidos vencer a Guerra Fria ao forçar a União Soviética a consumir os seus próprios recursos econômicos no confronto estratégico. Foi esse modelo que serviu de inspiração para o novo plano Overstanding and Balancing Rússia, publicado pela RAND. Segundo seus analistas, a Rússia continua a ser um adversário poderoso dos Estados Unidos em certos setores fundamentais. Para lutar com esta oposição, os Estados Unidos e seus aliados terão de prosseguir uma estratégia conjunta a longo prazo que explore as vulnerabilidades da Rússia. Assim, o RAND analisa os vários meios para desequilibrar a Rússia, indicando para cada um as probabilidades de sucesso, os benefícios, os custos e os riscos para os Estados Unidos. Os analistas da RAND estimam que a maior vulnerabilidade da Rússia é a de sua economia, devido à sua forte dependência das exportações de petróleo e gás. O rendimento destas exportações pode ser reduzido através do reforço das sanções e do aumento das exportações de energia dos Estados Unidos. O objetivo é obrigar a Europa a diminuir suas importações de gás natural russo, substituir por gás natural liquefeito transportado por mar a partir de outros países. Outra forma de desestabilizar a economia russa a longo prazo é encorajar a imigração de pessoal qualificado, especialmente jovens russos com um elevado nível de educação. Nos setores ideológicos de informação, seria necessário encorajar a contestação interna e, ao mesmo tempo, minar a imagem da Rússia no exterior, excluindo-a dos fóruns internacionais e boicotando os eventos desportivos internacionais que organiza. No setor geopolítico, armar a Ucrânia permitiria aos Estados Unidos explorar o ponto central da vulnerabilidade externa da Rússia, mas isso teria de ser cuidadosamente calculado para manter a Rússia sob pressão sem cair em um grande conflito que venceria. No setor militar, os Estados Unidos poderiam desfrutar de elevados benefícios com baixos custos e riscos, aumentando o número de tropas terrestres dos países da OTAN que trabalham numa função anti-russa. Os Estados Unidos podem desfrutar de elevadas probabilidades de sucesso, de elevados benefícios, com riscos moderados, especialmente se investirem principalmente em bombardeiros estratégicos e mísseis de ataque ao longo alcance dirigidos contra a Rússia. Abandonar o tratado INF e instalar na Europa novos mísseis nucleares de alcance intermédio apontados para a Rússia levaria a elevadas probabilidades de sucesso, mas também apresentaria riscos elevados. Ao calibrar cada opção para obter o efeito desejado, conclui os analistas da RAND, a Rússia acabaria por pagar o preço mais difícil no confronto, mas os Estados Unidos também teriam de investir enormes recursos, que portanto já não estaria disponível para outros objetivos, isto é, também um aviso prévio de um grande aumento iminente das despesas militares da OTAN, em desvantagem dos orçamentos sociais. Esse é o futuro que nos é planeado pela RAND Corporation, o think tank mais influente do Estado profundo. Por outras palavras, o centro subterrâneo do poder real dominado pelas oligarquias econômicas, financeiras e militares que determinam as escolhas estratégicas não apenas dos Estados Unidos, mas de todo o mundo ocidental. As opções definidas no plano não são, na realidade, mais do que variantes da mesma estratégia de guerra, cujo preço em sacrifício e riscos é pago por todos nós.
Esse artigo foi publicado originalmente no segundo manifesto traduzido por Peter Kimberley Liu, denúncia pesquisador associado do Centro de Pesquisa sobre Globalização. A Armênia reforça de forma abissal seu alinhamento com os Estados Unidos. A aproximação entre a Armênia e os Estados Unidos parece estar progredindo rapidamente. O importante armênio militar oficial está na Alemanha em conversas com representantes americanos para aprovar um tratado de cooperação entre Yerevan e a OTAN. Espera-se, num futuro próximo, medidas para facilitar a ocupação militar ocidental do Cáucaso. O vice-ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior armênio, tenente-general Edvard Asrian, encontra-se na Baviera, onde tem encerrado conversas nos últimos dias com o tenente-general da Força Aérea dos Estados Unidos, Steven Basran, o responsável americano e também o vice-comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos, EUCOM. A Alemanha é o país hospedado do EUCOM, razão pela qual a reunião se realizou lá. Em entrevista à mídia local, Basran afirmou que o encontro é um marco na história das relações bilaterais. Ele enfatizou que ambos os países buscam desenvolver deliberada e incrementalmente as relações de defesa, razão pela qual se espera que um acordo de cooperação seja celebrado em breve, segundo Asrian. A Armênia, que torna seus militares mais profissionais e capazes, e espera receber a assistência dos Estados Unidos para alcançar este objetivo. Ambos os oficiais concordaram que os principais pontos da cooperação bilateral serão nos temas profissionalização das Forças Armadas, fortalecimento dos suboficiais profissionais, modernização do sistema de gestão, pacificação, medicina militar, educação militar e treinamento de combate. Mais detalhes sobre a cooperação deverão ser revelados em breve. Aparentemente, o governo da Armênia não aprendeu nada com os erros recentes. Há alguns meses, a região Artsakh, de maioria armênia, chamada Nagorno-Karabakh pelos azerbaijanos, foi alvo de um processo de humilhação militar e de limpeza étnica, com praticamente toda a população a ser evacuada pelo território armênio, sem que Erevan pudesse fazer algo para proteger seu próprio povo. Anteriormente, a Armênia tinha assinado um acordo liberando Artsakh como território do Azerbaijão, o que na prática era legítimo. Os movimentos de Baku, historicamente a Armênia e a Rússia são aliados próximos, e Moscou certamente poderia ter tomado medidas dissuasoras para impedir o expansionismo azerbaijano apoiado pela Turquia, mas face à capitulação armênia, os russos não puderam fazer nada. Essa situação foi resultado direto das políticas de afastamento da Rússia da aproximação ao Ocidente, que foram rompidas em Yerevan desde 2018, quando ocorreu uma revolução colorida no país, fazendo com que Nikol Pashinyan, um político de procuração ocidental, se tornasse primeiro-ministro. Desde então, a Armênia minou puramente suas alianças históricas e manteve o alinhamento automático com o Ocidente, apostando na amizade, entre aspas, com as potências ocidentais como forma de garantir a estabilidade do Cáucaso face à ameaça representada pelo expansionismo turco. Obviamente, este caminho escolhido pelos armênios revelou-se um grave erro estratégico. Ao contrário dos russos, o Ocidente não quer estabilidade do Cáucaso, pois os Estados Unidos e seus parceiros estão interessados em causar caos e insegurança nas fronteiras da Rússia. Nisto, americanos, europeus e turcos convergem nos seus interesses. Todos querem que o espaço pós-soviético, incluindo o Cáucaso, seja assustador e em constante conflito. Após a derrota militar em 2020, a crise de Artsakh em 2023, que gerou um grande fluxo migratório e uma crise social na Armênia, e Yerevan deveria ter entendido que sua política anti-russa está levando o país à catástrofe. Mas, em vez disso, a Armênia procura ainda mais satisfazer os interesses americanos, negociando acordos de cooperação militar que certamente servirão apenas para aumentar ainda mais a dependência da Armênia em relação ao Ocidente, sem qualquer melhoria real na situação do país. O objetivo americano com a sua cooperação com a Armênia é mantê-lo militarmente enfraquecido e vulnerável às ações do Azerbaijão, para que o governo armênio seja solicitado a tomar a mesma atitude que tomou na última crise, solicitar intervenção militar e missão de manutenção da paz da OTAN para proteger os armênios. Num tal cenário, os turcos também interviram a favor do Azerbaijão, e então o cenário seria favorável à OTAN, com tropas americanas, europeias e turcas no ambiente estratégico russo. A única forma de a Armênia resolver verdadeiramente seus problemas é através da retomada da parceria estratégica com os russos, uma vez que Moscou é o ator mais interessado na paz no Cáucaso. Infelizmente, desde a mudança do regime de 2018, quando quase todas as
infelizmente, da política armênia foram controladas por setores pró-ocidente e a população sofreu um processo de lavagem cerebral anti-russo semelhante ao que aconteceu na Ucrânia em 2014. No entanto, e em algum momento os armênios terão que compreender a gravidade da situação e a inviabilidade de uma política de inimizade com a Rússia, caso contrário surgirão novos conflitos na região. Lucas Queiroz, jornalista, pesquisador do Centro Geoestratégico, consultor geopolítico. A Armênia reforça de forma abismal seu alinhamento com os Estados Unidos. Rússia e China reafirmam cooperação militar, mas mantém independência estratégica, diz especialista. Um analista militar chinês sublinhou a natureza única e mutuamente benéfica das relações de defesa sino-russas, que destaca como resposta à pressão ocidental. O nível de cooperação militar entre a Rússia e a China está aumentando constantemente, como constatou o presidente russo Vladimir Putin em uma reunião com Zhang Youxi, vice-presidente do Conselho Militar Central da China. Putin também destacou a cooperação como construtiva e um fator de estabilidade na área internacional. Youxi também sublinhou em uma recente reunião com Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, a ausência de intenção mútua de criar qualquer aliança militar. Ao mesmo tempo, Putin chamou a atenção para a vontade da OTAN de expandir sua estrutura geográfica para a Ásia, o que cria uma situação tensa na região da Ásia-Pacífico, tentando criar novas alianças político-militares na região. No entanto, Moscou e Pequim estão reagindo a isso com calma, reforçando suas capacidades de defesa, inclusive por meio de exercícios navais e aéreos conjuntos, garantiu o chefe do Estado russo. Tal fator tem benefícios suficientes, não sendo necessária uma aliança militar, opinou Shou Hong, pesquisador sênior do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Popular da China, em entrevista. As Forças Armadas da China e da Rússia mantêm a independência estratégica por um lado e uma estreita interação por outro, o que atende às necessidades de cooperação entre os dois países. Em meio à pressão dos Estados Unidos e do Ocidente sobre a China e a Rússia, a China e a Rússia podem manter uma relação de amizade e cooperação sem aliança militar. Esse relacionamento também é de grande importância para a paz e as estabilidades regionais, avaliou ele. A formação de blocos militares é uma prática da Guerra Fria. Os Estados Unidos e países ocidentais não estão acima de tal coisa. Os Estados Unidos não só formaram a OTAN, mas também muitas alianças militares bilaterais e multilaterais com países da região Ásia-Pacífico, como Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul e Filipinas. Eles estão se esforçando para formar uma mini-versão asiática da OTAN. Tudo isso está fora de sintonia com os tempos, pois o que é relevante agora é a paz e o desenvolvimento. Putin também falou da necessidade de cooperação nas áreas militar e técnico-militar, incluindo no espaço para garantir a segurança estratégica da Rússia e da China. Zhang Youxi reafirmou a disposição da China de trabalhar com a Rússia para proteger conjuntamente os interesses de ambos os países, aprofundar ainda mais a cooperação prática entre suas forças armadas e garantir a prosperidade e estabilidade do mundo, no mundo e na região. A cooperação deve se manter, apesar da possibilidade de uma reunião entre Xi Jinping e Joe Biden, presidente da China e dos Estados Unidos, respectivamente após a visita de Putin à China, mas não sendo esperado sob nenhuma circunstância que a primeira abalhe os laços sino-russos. OTAN manda frota de caças Minas à Estônia, próxima à fronteira com a Rússia. Os navios permanentes de caça Minas da Organização do Tratado do Atlântico Norte chegaram à Estônia nesta quinta-feira, 8/11, para exercício militar de busca e destruição de minas marítimas. Os arsenais foram instalados na região durante as duas guerras mundiais, em 1914, 1918, 1939 e 1945. A procura foi anunciada por Tallinn, ex-república da União Soviética. A Estônia faz fronteira com a Rússia, que condena ações militares da OTAN na região. Na quarta-feira, 8/11, o secretário do Conselho de Segurança do país, Nikolai Patrushev, chegou a declarar em reunião de secretários das Nações e de Comunidade dos Estados Independentes em Moscou que o grupo tornou-se um instrumento de agressão coletiva do Ocidente. Nossa reunião está ocorrendo em um momento difícil para o mundo inteiro, quando o processo de destruição da ordem mundial centrada no Ocidente está se tornando irreversível. Os anglo-saxões e o Ocidente coletivo, como um todo, estão perdendo sua influência, deixando de ser a principal entidade das relações internacionais, enfatizou. A frota que chegou à Estônia é uma das 4 permanentes mantidas pela OTAN. Geralmente fica encarregada de realizar a neutralização de minas. Esses navios ainda
possuem capacidade de chegar rapidamente a qualquer região de operação. Entre as embarcações estão estruturas que pertencem às marinhas da Polônia, Bélgica e Holanda. A frota inclui 2 caça-minas e um navio de comando da Marinha da Polônia, além dos caça-minas belgas e holandeses. Em conjunto com os caça-minas da Marinha da Estônia, os navios realizarão exercícios em busca e destruição de minas marítimas, explica o comunicado. De acordo com a OTAN, ainda vão se juntar os caça-minas, navios da Marinha da Alemanha e Lituânia. Em outubro, mais uma investida da Aliança Militar foi registrada no Mar Báltico. Desta vez, a justificativa foi investigar casos de danos a tubos que transferem energia e dados entre Finlândia, Suécia e Estônia. As medidas intensificadas incluem voos adicionais de vigilância e reconhecimento, inclusive com aeronaves de patrulha marítima, aviões AWACS da OTAN e drones, enfatizou o comunicado da época. Dylan White, porta-voz da OTAN, declarou: continuamos monitorando a situação de perto e permanecemos em contato próximo com nossas aliadas Estônia e Finlândia e com nossa parceira Suécia. A OTAN continuará adaptando sua postura marítima no Mar Báltico e tomará todas as medidas necessárias para manter os aliados seguros, assegurou ele. A expansão militar do grupo na região foi, inclusive, o principal motivo da operação militar especial russa na Ucrânia, que tenta entrar na aliança. A russofobia levou à expulsão de embaixador. Em janeiro, o embaixador Aston foi expulso da Rússia por conta do discurso russofóbico do vizinho. A decisão aconteceu depois de Tallinn ter ordenado o afastamento de 21 diplomatas russos. Para Moscou, houve um aumento de hostilidade a patamar de política estatal nos últimos anos, o que corrói as próprias relações entre a Federação da Rússia. Na Estônia, pelo menos 25% da população é de etnia russa. Ucrânia só tem destino se se render nos termos da Rússia, afirma ex-oficial de inteligência. A Ucrânia se renderá incondicionalmente nos termos da Rússia, disse o ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter, em entrevista ao canal Axe the Inspector no YouTube. Será uma rendição incondicional. As condições serão muito favoráveis, porque não acredito que a Rússia deseje uma vingança absoluta, mas também serão severas. Desmilitarização, renúncia à adesão à OTAN e desnazificação, explicou o especialista. A liderança ucraniana perdeu a oportunidade de negociar com Moscou e agora só há um destino. Os países ocidentais não poderão ajudar Kiev nesse caso, pois sua opinião não será levada em conta de forma alguma. De acordo com o que foi comunicado pelo ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, é tarde demais para a Ucrânia. A Rússia está no caminho estratégico para a vitória, reassumiu Scott Ritter. A Rússia indicou repetidamente sua disposição para efetuar negociações de paz, mas a Ucrânia as proibiu por lei. O presidente ucraniano Zelensky disse já na cúpula do G20 em novembro de 2022 que não haverá Minsk III. Essas palavras confirmam plenamente a posição de Kiev sobre sua falta de vontade de resolver o conflito pacificamente, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Após devastação, indústria naval brasileira voltará a lotar estaleiros? Pergunta. Era o início dos anos 2000, quando entrava em operação uma das plataformas mais promissoras da Petrobras, a P-32, após quase 20 anos, a estrutura usada na extração de petróleo na Bacia de Campos, onde foram descobertas as maiores reservas do país. A partir de 2006, no pré-sal, foi retirada de operação e passará por uma reciclagem verde. O objetivo do processo dá espaço para novas plataformas que vão aumentar a produção da região de 40 mil para 150 mil barris por dia, construída em solo brasileiro. A P-32 também é um retrato da própria indústria naval do país. Após décadas de franco crescimento até 2015, quando chegou a empregar diretamente mais de 82 mil pessoas, assim como a plataforma extraiu recordes de barris de petróleo à época, o setor entrou em decadência nos últimos 8 anos, demitiu 60 mil pessoas, ou 73% de toda a sua força de trabalho. Já a estrutura da Petrobras parou de produzir em 2020, mas inaugurou um novo capítulo neste ano. Foi leiloado por 3,2 milhões e será descomissionada para o aproveitamento de peças e materiais por um estaleiro do Rio Grande do Sul.
Esse processo, conhecido como reciclagem verde de plataformas, é justamente um dos motivos que leva a esperança de dias melhores à outrora pujante indústria naval brasileira. É o que conta o secretário executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, Sinaval, Sérgio Luiz Camacho Leão. É um novo mercado representado pelo descomissionamento de plataformas marítimas e embarcações de grande interesse para os estaleiros, no que se refere ao desmantelamento e à reciclagem dos materiais, inclusive já iniciado com o desmanche da P-32, além de muitas outras que serão desativadas até 2016, disse. Até 2026. Setor que foi um dos símbolos do crescimento econômico brasileiro nos governos petistas até 2014. A retomada da indústria naval é uma das promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo ainda em estágio inicial. Esse compromisso já é visto com bons olhos pelas indústrias brasileiras, que já ocuparam o segundo lugar mundial na construção de navios de apoio marítimo e terceiro em plataformas offshore. Para a retomada e recuperação da posição que o Brasil tinha, será necessária uma conjunção de esforços das empresas com o governo para remover os obstáculos que impedem a normalização das atividades, enfatiza o dirigente. Um grupo de trabalho já foi instituído pelo governo federal para recuperar a indústria naval. Segundo o Sinaval, a Petrobras inclusive já anunciou que voltará a lotar os estaleiros brasileiros. Uma parte da demanda por módulos de plataformas offshore será atendida no país em um volume bem superior ao que vinha sendo contratado anteriormente. Também serão construídos novos navios de apoio marítimo, o que estimulará as atividades de estaleiros de médio porte. A Transpetro pretende lançar em 2024 um edital para a construção de navios para a sua frota de transportes. Efetivadas essas contratações, haverá um novo impulso, resume Sérgio Leal. Procurado para detalhar as medidas para impulsionar a retomada da indústria naval, a Petrobras ainda não se pronunciou, assim como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, especialmente o Rio de Janeiro. Os estaleiros já estão se mobilizando para as construções anunciadas e particularmente as atividades de desmantelamento que já contam com uma lei estatal recente. Esse novo mercado será muito importante para os estaleiros fluminenses, reforça o secretário executivo do Sinaval. Segundo o presidente do Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, Melquisedeque Cordeiro, só no território fluminense a indústria naval chegou a ter 30 mil trabalhadores em seu auge. Nesse período houve um forte investimento da Petrobras com o PROMEF, Programa de Modernização e Expansão da Frota, que priorizou a mão de obra e o fornecimento de peças locais. O Estado, como um todo, também se beneficiou por ser tradicionalmente berço do setor. Em toda a cadeia, que inclui empresas de manutenção, peças e outros produtos, o sindicalista estima mais de 80 mil demissões no Brasil, que ainda estão longe de recuperar esse número. Para coordenar a expectativa de melhoria com a criação do Fórum de Defesa da Indústria Naval, porém as contratações de trabalhadores ainda seguem muito baixas. A maioria dos estaleiros está falido ou em processo de recuperação judicial, relata. Indústria atrelada ao setor de petróleo e gás. Doutora em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professora adjunta da Escola Naval da Marinha do Brasil, Érica Almeida Ribeiro, aponta que as descobertas do pré-sal impulsionam essa indústria que historicamente possui forte ligação no Brasil com o setor de petróleo e gás. Em meados de 2015, entramos em uma grave crise econômica, o que reduziu investimentos públicos e privados nessas empresas. Atrelado a isso, tivemos problemas da própria indústria de petróleo e gás, aponta a pesquisadora, que reforça que suas opiniões não representam o posicionamento da instituição de ensino que atua. Aliado a isso, a SET Brasil, empresa nacional criada para a exploração na camada pré-sal, entrou em recuperação judicial em 2016, com uma dívida de quase 20 bilhões, inclusive com estaleiros. Com isso, os contratos foram rompidos, a produção de pré-sal caiu e, consequentemente, houve paralisação virtual dos grandes estaleiros modernizados, justamente para atender a essa demanda. Quando um setor vai mal, o outro também tende a cair, enfatiza a economista. A especialista acrescenta ainda que o setor de defesa nacional é outro grande demandante da indústria naval brasileira.
Em Itajaí, Santa Catarina, já observamos uma retomada, já que lá estão sendo produzidas as novas fragatas da classe Tamandaré, que é uma demanda da Marinha do Brasil, e a reação desse estaleiro gera novos empregos, move toda a economia local, como mercado imobiliário, prestação de serviços e comércio, diz. Outro mecanismo de estímulo ao setor é o Fundo da Marinha Mercante, que financia projetos de construção e modernização de navios e embarcações, além de recuperação de docas. Gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o fundo teve um ápice de repasses à indústria do país em 2010, quando receberam 4,44 bilhões em projetos, todo para o desenvolvimento de novas estruturas. Em 2021, que também foi um ano de pandemia, o recurso disponibilizado foi apenas de 58 milhões, segundo o BNDES, integralmente para reparos. No ano passado, houve uma grande recuperação dos financiamentos que alcançaram 919,8 milhões, a maior parte para a modernização de uma iniciativa interessante é justamente o Fundo da Marinha Mercante, um dos principais instrumentos de fomento do setor marítimo, defende Érica Almeida Ribeiro. Já o coordenador do curso de Ciências Econômicas do IBMEC Belo Horizonte, Ari Francisco Araújo, defende que o Brasil não possui vantagens competitivas na produção de navios e plataformas. Tal projeto me parece completamente político, não tem viabilidade econômica, assim como foi no passado, e só funciona com participação pesada do Estado. Estamos em um contexto em que as finanças públicas vão de mal a pior, argumenta. O especialista ainda pondera que o custo de uma embarcação brasileira é muito maior do que de outros países e não haverá ganhos econômicos gerais para a sociedade. Estados Unidos e Israel vão abrir uma segunda frente no Líbano. O anúncio feito no final da noite de domingo pelo Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, concede em Doha da chegada de um submarino nuclear americano da classe Ohio à sua área de responsabilidade, pressagia uma escalada significativa da situação em torno do conflito Palestina-Israel. É muito raro que a utilização deste submarino seja publicitada. O CENTCOM não forneceu mais pormenores, mas publicou uma imagem que aparentemente mostrava um submarino de classe Ohio na ponte do canal de Suez, no Egito. Curiosamente, o CENTCOM também partilhou separadamente uma imagem de um bombardeiro B-1 com capacidade nuclear operado no Médio Oriente. No seu conjunto, estes destacamentos americanos que se juntam à formidável presença de 2 porta-aviões e de navios de guerra com centenas de caças avançados no Mediterrâneo Oriental e no Mar Vermelho, respectivamente, têm em vista o outro lado da equação, como o secretário de Estado Antony Blinken descreveu de forma peculiar o Hamas, o Hezbollah e o Irã durante a sua visita a Tel Aviv na sexta-feira. Um desenvolvimento relacionado, talvez o diretor da CIA, William Burns, chegou a Israel no domingo para consultas urgentes. O New York Times noticiou que os Estados Unidos estão a tentar expandir a partilha de informações com Israel. Provavelmente a explicação mais caridosa para o destacamento do submarino nuclear dos Estados Unidos, que faz parte da tríade nuclear do Pentágono. As embarcações da classe Ohio são os maiores submarinos alguma vez construídos pela Marinha dos Estados Unidos. Perto da zona de guerra é que a administração Biden está preparada para uma escalada da guerra no Líbano para atrair o Hezbollah, o que pode, por sua vez, desencadear uma reação iraniana. No seu discurso na sexta-feira, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, pareceu antecipar precisamente uma tal reviravolta dos acontecimentos quando avisou explicitamente aos Estados Unidos das consequências que não poderiam ser diferentes do catastrófico envolvimento americano na guerra civil do Líbano no início da década de 1980. Ironicamente, este é também o ano do 40º aniversário do atentado suicida contra o quartel que albergava as forças americanas no aeroporto na cidade de Beirute.
em outubro de 1983, no qual foram mortos 220 fuzileiros, 18 marinheiros e 3 soldados, reforçando a retirada dos Estados Unidos do Líbano. É evidente que o centro da estratégia dos Estados Unidos na atual situação do Oriente Médio pode estar deslocados da diplomacia, que de qualquer modo perdeu força. As tentativas desesperadas de Blinken para fazer face às crescentes críticas internacionais aos horríveis crimes de guerra de Israel, desviando a atenção para uma pausa humanitária dos combates, etc., foram sem cerimônias deixados abaixo por Netanyahu. A questão é que, depois de ter bombardeado Gaza e sua população com artilharia e bombas, o exército israelita avançou na sexta-feira. Até agora, terá avançado para os arredores da cidade de Gaza, mas não entrou no reduto do Hamas. Espera-se uma luta urbana feroz quando isso acontecer. Da mesma forma, a tentativa apressada da administração Biden de promover um vago esboço de uma Gaza pós-guerra, que poderia incluir a combinação de uma autoridade palestina revitalizada, uma força de manutenção da paz, etc., foi recebida com o início da falta de entusiasmo na reunião de Blinken no fim de semana em Amman com os ministros de negócios estrangeiros árabes da Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, que em vez disso exigiram um cessar-fogo imediato, enquanto Blinken disse que Washington iria pressionar por um. Blinken deslocou-se a Ramallah, vindo de Amman, onde os chefes da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, também não lhe deu importância, afirmando que a AP, a autoridade palestina, só estaria disposta a assumir toda a responsabilidade pela faixa de Gaza no quadro de uma solução política global que incluísse a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza. E, além disso, que a segurança e a paz não podem ser alcançadas ponto fim a ocupação dos territórios do Estado da Palestina, reconhecendo Jerusalém Oriental como a sua capital. A reunião durou menos de uma hora e terminou-se em declarações públicas. Entretanto, a China e os Emirados Árabes Unidos convocaram desde então uma reunião à porta fechada do Conselho de Segurança da ONU. Uma outra tentativa de procurar um cessar-fogo imediato, a que a administração Biden certamente se oporá. Basta dizer que a administração Biden se sente encurralada e que a única saída é algo ceder através de exercícios de meios coercivos. Os Estados Unidos estão a assistir uma frustração, como novas equações regionais estão a surgir entre nações muçulmanas. Os ministros dos negócios estrangeiros do Irã e da Arábia Saudita mantiveram hoje uma nova conversa telefônica. A OIC anunciou mais tarde que se realizará uma quimera extraordinária em Riad, a 12 de novembro, a pedido do atual presidente Arábia Saudita para discutir os ataques de Israel ao povo palestino, exceto que a aproximação entre Irã e Arábia Saudita, mediada por Pequim, transformou profundamente o ambiente de segurança regional, com os estados da região a preferirem claramente encontrar soluções para os seus problemas sem interferência externa, e os velhos cismas e a xenofobia promovida pelos Estados Unidos para perpetuar o seu domínio já não tem quem as aceite. À medida que o número de mortes em Gaza ultrapassa os 10 mil ânimos exalta-se no mundo muçulmano, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou hoje que todas as provas e indícios mostram o envolvimento direto dos americanos na condução da guerra em Gaza. Khamenei acrescentou que, na medida que a guerra for avançando, as razões subjacentes ao papel direto dos Estados Unidos tornar-se mais explícitas. A agência noticiosa Fars, próximo do Corpo da Guarda de Revolução Islâmica, revelou também que Khamenei teve uma reunião recente com o chefe do gabinete político no Hamas, Ismail Haniyeh, onde ele disse que o apoio de Teherã aos grupos de resistência é a sua política permanente. Evidentemente, Teherã já não vê qualquer problema em reconhecer os seus laços fraternos com os grupos da resistência. Trata-se de uma mudança de paradigma que revela a alteração da dinâmica de poder que os Estados Unidos e Israel são obrigados a contrariar com recurso à força, uma vez que a diplomacia de Washington conseguiu fazer progresso para isolar o Irã. O chefe do Estado-Maior israelense, Herzi Halevi, afirmou no domingo durante uma reunião do Comando do Norte: estamos prontos para atacar o Norte a qualquer momento. Compreendemos que isso pode acontecer. Temos um objetivo claro de restaurar uma situação de segurança significativamente melhor nas fronteiras, não apenas na faixa de Gaza. Nenhuma potência do mundo pode travar Israel nesse momento. A sua estabilidade e defesa estão indissoluvelmente ligadas a esta guerra, que também garantirá o empenho permanente dos Estados Unidos na sua segurança como modelo fundamental.
das estratégias globais americanas no futuro previsível. Por conseguinte, a melhor hipótese de sobrevivência de Israel reside em alargar o âmbito da guerra em Gaza ao Líbano e possivelmente até a Síria, lado a lado com os americanos. Não há dúvida de que a localização do submarino nuclear americano a leste do Suez é uma tentativa de intimidar o Irã para que não intervenha. Enquanto Israel, com o apoio dos Estados Unidos, abre uma segunda frente no Líbano, as autoridades israelenses anunciaram a evacuação das populações dos colonatos situados numa zona até 5 km da fronteira com o Líbano. Uma guerra de duração indeterminada está prestes a começar no Médio Oriente. Quando o apoio da Jihad começa, inevitavelmente, não se sabe como é que o presidente americano de 80 anos vai reagir. Isto não se vai transformar numa guerra mundial. Será travado apenas no Médio Oriente, mas o seu resultado terá um impacto significativo na criação de uma nova ordem mundial multipolar. O último mês mostrou o declínio vertiginoso da influência dos Estados Unidos e um ambiente global altamente volátil desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro do ano passado. Os Estados Unidos e Israel vão abrir uma segunda frente no Líbano por M.K. Bradakumar, analista político indiano e diplomata.